Oi, gente, bem também? Conta pra mim no nosso Papo de Política Doce de hoje se vocês se surpreenderam com a votação da PEC do voto auditável no Congresso Nacional. Vocês acham que a discussão acabou por aí? Vamos nos calar e aceitar a brincadeirinha do magnânimo ministro Barroso, que disse nos corredores do Congresso que não se ganha eleição, se toma? O ministro está de brincadeira com a nossa cara, né? Comenta aí o que vocês estão achando de tudo isso. Mas antes, não esquece, se inscreve no canal, curta, compartilha com os amigos, acione o sininho e bora lá pro papo? Bora lá! Gente, nós brasileiros somos realmente um povo que não desiste nunca, né? Somos fiéis àquele ditado popular que a esperança é a última que morre. Por que desistir? Jamais. Nós estamos sempre esperando que algo aconteça, que mude toda uma situação que não nos agrada. Eu não sei vocês, mas eu não diria que foi mais uma decepção essa votação do voto auditável, já que as minhas expectativas com relação a essa turma do Congresso é zero. É zero no tocante a defender os nossos interesses, a defender a democracia. Eles olham só para o próprio umbigo, para o rabicó deles. Quem ouviu a sessão pôde observar que eles discutiram tudo, principalmente o presidente Bolsonaro durante a sessão de votação, menos o voto auditável. Ficou muito claro que o problema desses deputados tem nome e endereço, é Jair Bolsonaro. Vamos ouvir, o importante é que a internet tem memória. Nós, às vezes, falhamos na nossa memória, mas a internet, ela não falha. E aqueles mesmos deputados que hoje foram contrários ao voto auditável foram favoráveis, eram favoráveis, defendiam esse mesmo voto no passado. Vamos ouvir alguns. A urna eletrônica. Eu acho que é bem fraudável, não acho, né? É fato que é bem fraudável, né? Que existe margem para manipulação. Agora, é como pauta do MBL, né, defender o voto impresso, que acho que junta o melhor dos dois mundos, não, nem só seu papel, nem só sua urna eletrônica, mas os dois, né, você ter esse voto impresso que você verifica e depois deposita na urna para que isso seja auditável, então você tem um resultado rápido da urna eletrônica, ao mesmo tempo a segurança do voto impresso, que você pode auditar depois. Mentado a ser degustado pelo parlamentar e não um fardo, uma obrigação a ser carregada. Depois dizendo, você vai ver como vai ser o resultado na próxima eleição, você vai perder as eleições. Pois bem, se eu perder as eleições defendendo aquilo que eu acredito, defendendo aquilo que está de acordo com a minha convicção, vou perder com gosto. Agora, o que eu não vou cair é nessa conversa furada, é nesse papo furado de que quem está contra essa maluquice de ter contagem manual de voto é porque, veja só, presidente, eu cheguei a ver tweet de influenciador bolsonarista, gente falando que eu tô num conluio com o TSE, com o Barroso. Com certeza, presidente, ninguém aqui fez campanha, ninguém aqui pediu voto, ninguém aqui foi atrás dos seus eleitores. É um discurso tão bizarro, como se aqueles que fossem contra o voto impresso fosse uma espécie de vilão de quadrinhos. Como se a gente sentasse numa sala tomando uísque, dando risada, esse povo que acredita nessa farsa da democracia. É um negócio ridículo. O voto primeiro já é auditado pelas Forças Armadas, inclusive, tão exaltadas por essa gente. É assim que o presidente joga. Tenta usar sua militância bovina para intimidar esse parlamento. Isso vai ser derrotado hoje, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, como recado claro de que o parlamento não aceita intimidação. Nós perdemos a votação no Congresso
do voto. Apesar de que tivemos mais votos favoráveis do que contrários, mas ainda assim foi insuficiente para aprovação. Mas cá entre nós, no fundo, já sabíamos que isso aconteceria. Isso só mostrou que depois de todas as articulações do ministro Barroso, com direito a encontros, reuniõezinhas, conversinhas ao pé do ouvido, e segundo ele e a imprensa esquerdalha, brincadeirinhas nos corredores do Congresso, dizendo que a eleição não se ganha, se toma. Não se ganha, se toma. Se toma. Ele apresentação fez a referência, está com som? Não, pode ser que não. Brincadeira é essa, gente? Parece que nós já ouvimos isso da boca do Zé Dirceu, que, aliás, em uma entrevista recente à Folha de São Paulo, ele declarou que foi assediado por diversas vezes pelo ministro Fux, que hoje é o presidente do STF, alegando que iria libertá-lo das acusações. Era também brincadeirinha essa? Esses ministros do Supremo Tribunal Federal são mesmo muito brincalhões, né, gente? Eles, enfim, eles gostam de brincar com a nossa cara. Mas com pressões amigáveis do Barroso, que agora age como partido político e não como membro do STF, o jogo virou. Tudo mudou e os deputados ficaram contra a transparência, ignoraram a vontade e o desejo do povo brasileiro, que foi às ruas em milhares para pedir o voto auditável, mas eles fingiram que não enxergaram isso e mais uma vez se acovardaram. Gente, é sério, esses caras têm mais medo do seu Barroso, do Fux, do que dos votos que eles não terão nas próximas eleições. Deus é brasileiro e eu confio. Mas vamos fingir que nem imaginamos o porquê, né? Nós não temos o poder do esteja preso. Eu acho que o seu Barroso, quando ele vira de costas, os rabinhos dos deputados estão todos grudados nele. Como nós podemos deixar o poder absoluto de manipular os resultados das eleições nas mãos de um pequeno grupo do TSE? Essa centralização de poder é muito grave, é muito séria, mas as eleições irão chegar. E eu vou deixar aqui a relação dos nomes dos deputados que votaram contra a PEC, para que vocês guardem e não se esqueçam na hora de votar. É na urna que nós iremos dar a resposta a essa turma, porque nós não somos covardes. Mas como eu disse no início do nosso vídeo, a esperança é a última que morre. E ainda nós temos no Senado uma propositura sobre o voto auditável. Essa propositura já foi votada em parte. E a questão do voto auditável ainda não. Então ela pode voltar para discussão. E se aprovada pelo Senado, será sancionada diretamente pelo presidente Bolsonaro. Então, ainda existe uma luzinha no fim do túnel. Apesar de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para mim, na minha opinião, ele está sendo apressado em querer dar por encerrada essa discussão. Eu quero lembrar a ele que o povo brasileiro não aceitou ainda e que essa discussão só está começando. Então, para aqueles que acham que nós fomos derrotados e já estão comemorando, guarda os rojões que o jogo ainda não terminou. Por hoje é só. Um beijo no coração de todos. Fui!